Bom dia, nós somos alunos do Polo da UEG, de Aruanã, alunos do curso de Pedagogia. Meu nome é Áurea Rubio dos Santos Mendes. Meu nome é Antônio Pereira Mendes Filho. Hoje nós viemos falar, entre outras coisas, das leis de diretrizes de base da educação. E essas leis diretrizes de base, uma foi em 1971, dia 11 de agosto, né, que é a lei 5692, e a outra é lei 9394 de 1996, dia 20 de dezembro desse período. Primeiro nós vamos fazer uma comparação entre essas duas leis, né? Em alguns pontos que a gente encontrou assim pra gente estar trabalhando. Primeiro é o foco, né? A primeira lei de 1971, o foco dessa educação era a educação para o trabalho. Então esse era o foco. Já a de 1996 já fala um pouquinho mais a respeito da formação do cidadão como um todo, né? Um cidadão que tem visão dos seus direitos e deveres, algo voltado mais para a cidadania. Fala como a educação é dever do Estado, da família, né? E a formação do cidadão como um todo. Porque justamente durante essa lei de 71, as pessoas, como elas tinham suas profissões, mas elas não tinham um currículo escolar, então eles focaram muito oferecendo esses cursos aí que a gente vai estar falando, que ocorreu e que ocorre até hoje nos nossos dias também. Olha, em relação aos dias letivos, a lei de 1971, ela abrangia, falava que tinha que ter no mínimo 180 dias letivos, né? E já de 1996, já são 200 dias letivos no mínimo. E também fala sobre esses aproveitamentos, né? Aproveitamento dos cursos. Dos cursos, né? Dos dias de quantidade de porcentagem de presença, né? E a quantidade de... Isso é a lei mais de 1971, que ela fala, inclusive, que a pessoa tinha que ter 75% de presença. Aí, se ela não tivesse 75% de presença, ela tinha que ter, no mínimo, 80% de aproveitamento. Né? Agora, já na lei de 1996, a gente vê uma coisa mais abrangente, como fala de reclassificação, né? E de você estar aproveitando a especificidade de cada grupo de alunos, né? E uma coisa assim bem mais ampla. Também nós podemos também falar e ver também a respeito das disciplinas, né? As disciplinas que eram aplicadas durante esse período, né? Que tinha as disciplinas que hoje não existem no nosso núcleo meio comum, mais. Né? As disciplinas de núcleo comum sempre língua portuguesa, matemática, mas, por exemplo, em 1971 tinha a disciplina de educação moral e cívica, né? Nós vivia a época da ditadura militar, então tinha algumas disciplinas que foram colocadas e eram bastante trabalhadas nas escolas. Uma delas era educação de saúde, educação moral e cívica, educação para o trabalho e assim por diante. Já a lei 93/94/96, ela já aborda mais a parte de ciências físicas, sociais, a história do Brasil e outros focos assim, um pouco mais abrangentes do que a lei de 1971. A organização do ensino de 1971 era feito, né, primeiro e segundo grau. E já de 1996, aí veio a educação infantil. Introduziu já junto, a educação infantil, a educação do ensino fundamental, né, que nós conhecemos hoje, e a educação do ensino médio. E a gente, também durante esse período, a gente pode ver também a responsabilidade durante esse período que o governo sempre teve, com alunos de 7 a 14 anos, com aluno de 18 até 21 anos, você tinha que concluir o ensino fundamental. Mas o menino de 7 a 14 anos, na lei de 1971 bate muito nisso, que era obrigatoriedade do Estado, né, oferecer o ensino
da idade de 7 a 14 anos. Depois abre algum precedente de anos maiores, né? Mas agora nós vamos falar sobre o ensino supletivo e do EJA, que já entra nas outras leis, né? O supletivo foi criado na lei de 1971 para poder atender as pessoas que não tinham estudado, né? Inclusive essa lei foi criada justamente no período da ditadura militar, onde a maioria das pessoas, a maior população do Brasil, elas ocupava a zona rural, não era a cidade, era a zona rural. E aí, devido a essa muita afastamento das pessoas, o governo colocou, né, o curso Mobral, né, esse foi criado, né? Esse desenvolvimento. Mas o ensino né? supletivo, ele podia ser tanto presencial como também podia ser à distância, em rádio, televisão. Também a pessoa podia estudar por correspondência, né? Agora, já na lei de 1996, já é estabelecido a educação de jovens e adultos, que é o EJA. E desse a gente vai falar de duas leis também, que foram trabalhadas lá no Moldo. Um delas é a lei de 1967, que é a lei de criação da modalidade de alfabetização, que é o Mobral, né? E também o parecer 11/2000, que fala do EJA, especificamente do EJA. Esse parecer, ele trata de uma forma que o EJA é uma responsabilidade da sociedade para com as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na época certa, né? Na seriedade, tem distorção de seriedade. Inclusive hoje nós temos o EJA, né? Em atividade aqui em Aruanã, nós temos 2 escolas que trabalham o EJA. Inclusive eu também fui aluno do curso, né? 1990, 89 para 90 eu fiz o Mobral, né? Um dos cursos Mobral, também, né? Que foi chamado depois de integrado, série, né? Porque curso integrado e assim por diante. Então hoje nós temos o EJA, na onde dá oportunidade para jovens e adultos, jovens de 18 anos acima e adultos, assim, para inserir eles, colocar eles também no mercado de trabalho, onde a gente havia até falado também que eles estão dizendo que eles querem acabar com o EJA e ele passar a ser também EAD agora para frente, né? Não sei isso já é uma coisa mais atual, possível, mas né? O parecer 11/2000 fala da toda a historicidade da educação no Brasil, fala de todas as leis que foram criadas para atender as pessoas, obrigatoriedade do Estado. A lei de 67, né, 53, 79 e 67. Essa lei, ela estabelecia o Mobral, que queria erradicar o analfabetismo no Brasil, que era uma preocupação do governo de acabar com o analfabetismo no Brasil. Só que foram feitos vários ajustes e mesmo assim ainda acontecia muitos analfabetismo no Brasil. Então esse Mobral foi extinto, que eu acredito também porque na época as pessoas tinham, vou estudar no Mobral, tinha um pouquinho de preconceito em relação a isso, né? E já foi criado então uma coisa mais atual, a educação de jovens e adultos. A grande realidade foi o seguinte, que devido à ditadura ter chegado no país, tomado conta do país nas décadas de 60, 70, né, 80. Nesse período aí, então eles, de uma forma ou outra, eles queriam repor o prejuízo que a sociedade tinha tomado. Então, quem é que participa, qual era o grupo que participaria mais desses ensinos? Era a classe pobre. Também, né, as pessoas descendentes de escravos, descendentes de índios. Ver alguma coisa, porque a classe rica não frequentava essa então era uma coisa assim, bastante, tinha um pouco de preconceito em relação a isso, né? A educação de jovens e adultos hoje, nesse parecer de 11/2000, né, ele vem falando dessa preocupação de estar atendendo essas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e também entender que essas pessoas, elas já têm uma história elas são profissionais, né, que são pessoas adultas, que têm família, então uma educação própria voltada para esse grupo de pessoas, tá certo? Então essa foi assim um resumo, né, dessas leis que foram estudadas, as leis de diretrizes e bases de 71 e de 96.
E E- também a lei de 67, que fala da implementação no Mobral, e o parecer Do EJA. da implementação do EJA. Então, esse então é o resumo do nosso trabalho. Nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado.